Bom dia, feliz sábado. Está a começar mais um programa Escola Sabatina no Ar. Procure seu material de estudo, me refiro à Bíblia, termissário, bloco de anotações, caneta e junte-se a nós nessa maior escola do universo, a Escola Sabatina. Pois bem, estamos aqui para podermos estudar a lição número 3, como fizemos referência durante a semana. Acredito eu que já acompanhaste ali os posts, as publicações de que hoje estaríamos a falar da lição número 3, que tem como título Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Pois bem, pega ali a tua Bíblia, teu termissário, bloco de anotações e caneta, para juntos podermos estudar a lição. E como de tradição temos em nossos estudos aqui os nossos ilustres convidados. Vou deixar espaço para que eles se apresentem, mas eu acredito que vocês também já conhecem porque são de casa. Mas como tradição é tradição, ela não pode ser interrompida assim de uma forma brusca. Vou permitir que eles possam fazer a apresentação. Olá, muito obrigado por estarmos a assistir neste momento. Queremos nessa hora dizer obrigado a Deus porque nos guardou durante toda a semana. Meu nome é Oscar José Safrão, quero compartilhar convosco essa lição de Escola Sabatina muito interessante. Olá, chamo-me Nialete, mais uma vez estou aqui para poder desfrutar do que a Bíblia e a lição nos prepara para esta semana. Pois bem, a semana passou e Deus nos guardou durante todos os dias da semana e em gratidão a isso, vamos aqui proceder à oração inicial para convidarmos a presença de Deus a este programa e que Ele seja o diretor desta escola sabatina. Vou pedir à irmã Alete para nos proceder à primeira oração. Oremos. Pai eterno, obrigado por este momento tão especial em que vimos aqui para poder abrir a Tua Palavra. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo, que não sejamos nós a falar, mas que Ele possa estar à frente desse programa. Inspira-nos, transforma-nos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Sem mais delongas, vamos para a abertura da nossa Bíblia, no nosso verso para memorizar. Mateus 4, versos 19. Mateus 4, 19. Assim diz a versão aqui do termissário. E disse-lhes: Vindem após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vou repetir, acompanhe você que acaba de pegar a Bíblia agora, você que acaba de entrar. Nós temos toda a paciência do mundo para aguardar-te, a fim de que encontres este verso. Já encontrou? Vamos, Mateus 4,19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós aprendemos acredito que muitos cristãos concordam nisso, de que Jesus Cristo é o nosso modelo de fé, o nosso modelo na vida religiosa. Agora, considerando Jesus como nosso modelo, como é que esse Jesus olhava as pessoas? Podemos introduzir a nossa lição com esta pergunta: como é que Jesus olhava as pessoas? Muito bem, muito obrigado. Como é que Jesus olhava para as pessoas? Jesus olhava para as pessoas com toda a compaixão, com uma compaixão divina. Ele olhava para todos de acordo com a sua necessidade. Ou seja, se ele soubesse que estava a lidar-se com uma pessoa difícil, ele trazia uma mensagem, uma forma de ser e de estar, de forma a cativar essa pessoa para ele. Quer dizer, o Senhor Jesus era alguém que via em qualquer pessoa, por mais que a pessoa fosse má, por mais que a pessoa fosse aquela que a sociedade rejeitava, mas ele via como alma. Via como alma que tem necessidade de salvação. Veja o verso áureo que nós lemos aqui, é o Senhor Jesus que diz: E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele está a falar para quem isso? Está a falar para os irmãos André e Pedro, que eram pescadores. No caso,
Pedro era um indivíduo muito difícil, Agressivo. que se chateava facilmente, mas no entanto, Jesus veio com uma mensagem de compaixão, de amor, e o cativou. Via em Pedro, aquele que era pescador agressivo, mas ele via uma alma que devia ser resgatada. E agora convida a Pedro e a André, seu irmão, para que fossem, para além de apenas serem pescadores de peixe, deixarem de ser pescadores de peixe, passarem a pescar homens. Almas. Ok. Ok, como é que Jesus olhava? Como é que Jesus olhava? Não tirando as palavras, só querendo acrescentar mais, Jesus olhava o que está por detrás do comportamento da pessoa. É assim, uma mãe, quando o bebê está a chorar, Voz de experiência. quando o bebê está a chorar, a mãe tenta interpretar o choro do bebê, não é? O que está por detrás? Será que está com fome? Será que está molhado? Será que está com sede? Então, Jesus não via a pessoa do exterior. Jesus olhava para o interior. Então, é assim como ele olhava para o potencial, para a capacidade que essa pessoa tem de poder ir e fazer discípulos. O testemunho daquela pessoa seria um grande impacto, uma grande transformação para aqueles outros que estariam no mesmo caminho com aquela pessoa, não é? Para que aquela também pudesse aprender com o exemplo da pessoa que está aí, que passou por esse sofrimento. Então podemos dizer que Jesus olhava para o potencial. O que essa pessoa tem para oferecer? Eu sou um criminoso, o que um criminoso transformado pode fazer? Então é mais ou menos isso. Considerando aqui os dois pensamentos, as duas contribuições, a lição também adiciona isso, dizendo que Jesus não via o que as pessoas eram, mas o que poderiam vir a ser, caso fossem encaminhados, né? Caso fossem endireitados, eles poderiam grandes coisas, ou seja, o potencial é que contava mais para Jesus. E principalmente gostei do exemplo do choro. Eu já andei lá pelos bairros e vejo comportamento diferente das mães. Há mães que quando o bebê começa a chorar, aí é porrada por qualquer lado, não procura saber as causas. O choro da criança a chateia, mas para algumas mães o choro da criança a preocupa. Acredito que para Jesus o choro, o lamento do ser humano não lhe chateia, mas lhe preocupa. E se lhe preocupava, ele procurava resolver esta causa. Pois bem, vamos para a lição do domingo, segundo toque. A história da lição do domingo cinge-se no Marcos 8, versos 22 a 26. Nós temos a história daquele cego que foi curado e o processo de cura obedeceu duas etapas. Se calhar vamos ler ali a história só para o nosso amigo ficar abalizado. Podemos ler um bocado Marcos 8, 22 a 26. E vamos procurar perceber o segundo toque. Qual foi a necessidade de Jesus realizar esse milagre em duas etapas? Nas outras era só está curado, acabou, mas para esse foi de forma muito especial. O que Jesus queria nos ensinar com essa história? Podemos acompanhar aí a história? Okay. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, começo a ler do verso 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou, verso 26, e mandou para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Certo, nós acompanhamos essa história, esse episódio, mais uma narração de um dos maiores milagres de Jesus Cristo. No contexto da história que nós estamos a abordar aqui durante a semana, do tema da semana, que lições nós podemos tirar dessa história? Muito obrigado. Bom, aqui estamos a falar de um dos milagres que o Senhor Jesus realizou.
a cura do cego de Betsaida. Normalmente, conforme dizia o irmão Alberto, Jesus, quando realizasse um milagre, realizava numa etapa. Mas aqui é engraçado que ele realiza um milagre em duas etapas. Primeiro, pega no cego, tira-lhe para fora da aldeia, depois impõe as mãos, cospe-lhe nos olhos, e depois pergunta: o que vês? Ele disse: via homens Assim, embaçados como se fossem árvores a andar. A seguir, voltou a lhe impor as mãos, voltou a perguntar o que via, e ele passou a ver claramente. A questão é: por que o Senhor Jesus realizou em duas etapas? Não temos uma resposta cabal em relação a isso, mas os comentários bíblicos dizem que são duas razões fundamentais que fizeram com que o Senhor Jesus fizesse isso. Primeiro, porque ele pretendia que o cego, ele, ao passar a ver, a visão dele não pudesse ser, ele pudesse ter uma visão gradual, gradualmente ele pudesse ver a claridade das coisas. O que eu estou a dizer é assim: se nós estivermos na escuridão, depois logo tivermos a luz repentina, o que vai nos acontecer é que nossos olhos depois começam a picar, não vemos logo. Mas o Senhor Jesus, sabendo disso, ele fez o milagre em duas etapas. Primeiro, fez com que ele visse gradualmente, passasse a ver gradualmente. Então, depois, impôs-lhe as mãos, ele passou a ver com clareza. Há um outro segundo entendimento, é que precisamos de ter um segundo toque. E esse segundo toque é trazido por uma outra pessoa. Ou seja, a maior parte dos milagres que o Senhor Jesus realizou eram realizados por pessoas que traziam. Não era necessariamente a pessoa doente que vinha se apresentar. Okay. Agora, Jesus queria mostrar que precisamos de um segundo toque, uma segunda pessoa que traz. E exatamente isso que aconteceu. O cego de Betsaida não foi ao Senhor Jesus. Foram pessoas que trouxeram seus familiares, que trouxeram a ele para que Jesus o curasse. Acrescentando aqui, tem uma passagem da lição que diz: levar os outros a Jesus nas nossas asas de fé, né? Nós vemos aqui o poder da oração intercessora, não é? O poder de intercedermos pelas outras pessoas. Por causa da nossa fé, Deus irá exercer um milagre na vida dessa pessoa. Então, existe um poder de oração pelos outros. Podemos aprender com esta lição. Não só também o toque aqui. Vemos aqui o cego a dizer que eu vejo as pessoas andando, as árvores andando de um lado para outro. E nós podemos aprender com esta lição a cegueira espiritual, não é? Nós, como membros, também somos cegos. Nós não conseguimos ver o que está por detrás de um certo comportamento. Por exemplo, se eu tenho um filho adolescente, de repente me aparece com rasta, as calças rasgadas, a minha atitude é de lhe insultar, é de lhe repreender e lhe mandar embora até da minha casa. Mas esse comportamento, essa atitude ou essa maneira de vestir do meu filho é um alarme, é um choro de socorro de meu pai, ajuda-me, porque o que eu estou a aprender lá de fora é muito mais poderoso do que eu tenho aqui em casa. Então é um choro de socorro. Se um pai não é capaz de identificar essa atitude, esse comportamento do filho, ele não vai conseguir ajudar essa criança. Pelo contrário, vai destruir a criança. Então é necessário que nós tenhamos aliás, possamos dizer assim, não, é necessário que a gente peça ao Espírito Santo diariamente que tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos realmente ver quem realmente está necessitado e quem realmente precisa de ajuda, e não discriminá-lo, assim acolhê-lo
e salvá-lo, né? E ajudar na sua transformação. É mais ou menos essa lição que podemos aprender aqui. Pois bem, colhendo esses comentários, nós podemos perceber, segundo o comentário do ancião Oscar e da irmã Leite, que nós estamos num processo em que, se calhar, também estamos a ver as pessoas de forma embaçada. Por isso temos esses problemas todos nas igrejas. Nós queremos ver, ou estamos a ver as pessoas de forma embaçada, não que elas realmente são, que são imagem de Deus, semelhança de Deus. Nós temos que começar a enxergar as pessoas com clareza. Entendermos quando está a passar por alguma necessidade, eu também passo por elas. Então é necessário enxergarmos espiritualmente as pessoas. E o importante também nessa história, quando estava aqui a ler também, é que os amigos lhes trouxeram, e tem dois verbos aqui que são flexionados. Eles trouxeram e rogaram. São amigos. Aqui o cego não disse nada. Os amigos é que trouxeram e rogaram para que Deus pudesse ajudar. Será que você também tem esse sentimento pelo teu amigo, pelo seu vizinho? Quando você vai para a igreja logo de manhã e deixa muita gente lá na tua zona, será que não falta alguma coisa? Normalmente devíamos nos preocupar. Por que que nessa zona somente eu e a minha família estamos a andar num bom caminho, estamos a ter cultos e etc. E é importante também, uma coisa engraçada que eu estava a ver durante a semana, é que quando Jesus lhe tira do povoado e diz para aquele cego, vá para casa e não volta ao povoado. E eu percebi uma coisa, aquele senhor não estava em casa. Não estava em casa. Por Jesus disse, vai para casa e não volta ao povoado. Amigo, onde você está pode ser o motivo da tua cegueira. Saia daí, vai para casa. Lá em casa há de conseguir, há de voltar a enxergar. E foi uma coisa que pareceu superficial, mas me chamou muito a atenção. Jesus disse, vai para casa e não volta ao povoado. Eu percebi que aquele tio não estava em casa. Então vamos lá estar em casa para não criarmos problemas. Pois bem, vamos para a lição da segunda-feira, uma lição de aceitação. A lição se encontra mais ou menos em João 4, 3 e 35, nós encontramos aí a história da mulher samaritana. Jesus conversando com a mulher samaritana. E houve um discurso ali bem debatido, havia uma revolta por parte dos discípulos, porque que Jesus estava a conversar com uma samaritana. Então vamos lá tentar entender aqui o comportamento dos discípulos e a lição que Jesus Cristo deu para eles, o que é importante para nós também. Acredito que já está familiarizado com essa história, então vamos logo retirar as lições que essa história nos traz. Uma lição, a grande lição que nos traz a história da mulher Jesus, o encontro do Senhor Jesus junto da mulher samaritana, é uma lição da aceitação. Jesus aceitar as diferenças. Estamos numa época em que durante vários séculos os judeus e os samaritanos não se entendiam. Não era fácil encontrar um judeu a conversar com um samaritano. Eram praticamente rivais. A propósito, qual era o motivo dessa rivalidade? Eu acho que essa pergunta também está na mente de muitos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Eu acho que adoravam o mesmo Deus. Bom, a história começa do segundo livro de Reis, capítulo 17. Nós encontramos aí uma rivalidade que parte a partir no tempo do rei Oséias, entre os judeus e os samaritanos. E no caso, Jesus encontra-se com a mulher samaritana lá no poço, um poço que era exclusivamente para os samaritanos. Os judeus não podiam ir buscar água lá. E Jesus vai exatamente naquele lugar onde sabia que havia uma confluência dos samaritanos. E chega, pede água a uma mulher samaritana. O que não devia fazer. O que não devia fazer. Então os discípulos viram aquilo como um escândalo. Era um escárnio praticamente. Jesus sendo judeu a conversar com uma samaritana. Então Jesus vem e se apresenta a esta mulher, pede água. E logo a seguir fala da vida dele, da necessidade que aquela mulher tinha de ter Jesus, de ter Deus na vida dela. Da água viva. Da água viva que ela precisava de fato. E aquela mulher sai maravilhada para pregar o Senhor Jesus. Ou seja, a grande mensagem que nós aprendemos aqui é uma mensagem da aceitação. Jesus aceita todos. Ele vê, conforme dissemos anteriormente, ele enxerga para além do que nós vemos. Vê o potencial que essa pessoa tem. No caso, ele viu o potencial que a mulher samaritana tinha
de evangelizar. E foi quase, no único dia ela reuniu muita gente para escutar Jesus Cristo. Com certeza. E foi numa época que o seu ministério estava a começar, estava de vento em popa, precisava que a mensagem fosse pregada. E, como sabemos, o poder, a influência que as mulheres têm na nossa sociedade, elas facilmente podem levar a mensagem, sem descurarmos nós homens, mas as mulheres são mensageiras, facilmente elas levam a mensagem. Onde está a mulher, levam para crianças, filhos, levam para todos. A mensagem é facilmente difundida. É difundida, com certeza. Okay. Não vou fugir muito do que... Já que elogiamos muito as mulheres. É quebrar a barreira, não é? Quebrar o preconceito que existe. E Jesus quis nos explicar aqui que todo mundo está com uma sede de o conhecê-lo. Nós sabemos que Deus, quando criou o ser humano, Ele criou com um vazio no coração dele, que só Ele é que pode preencher. Então, esse preenchimento só Deus é que pode fazer. Então, todo mundo está disponível, ou então todo mundo tem uma oportunidade de conhecer a Deus. A pessoa está aberta para poder receber o Evangelho. Então, vemos aqui nesta lição de que as oportunidades devem ser dadas para a pessoa poder escolher, dizer eu quero seguir ou então eu não quero seguir. É mais ou menos isso. Amém. Indo para a lição da terça-feira, comece onde você está. Por uma questão só de gestão de tempo, né? Nós sabemos que o nosso tempo é muito curto aqui nesta escola. Pode entender a lição ou a história da lição da terça-feira no livro de João 1:40. Anote aí, João 1:40, pode verificar enquanto nós comentamos. 40-41 neste caso. Depois temos João 6, versos 5 até 11. Temos João 12, versos 20 a 26. Aí se encontra a história que nós vamos debater agora na lição da terça-feira. Comece onde você está. A lição nos fala sobre um personagem principal da lição da terça-feira, é o André. Como é que que lições nós podemos tirar através da experiência de André? Como André procedia nessa questão de testemunho e tudo mais? Como é que procedia André e que lições nós podemos aprender do André? Obrigado. André, discípulo de Jesus, logo que ele foi um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus, logo que ele recebeu a mensagem, a primeira coisa que ele fez foi levar a mensagem ao seu irmão. O Pedro, nesse caso. Leva a mensagem para o seu irmão e daí a mensagem se expande. E esse é um momento. E qual é a mensagem que nós aprendemos? É que nós temos que começar onde nós estivermos. A lição nos remete ao texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sim. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, nós temos que começar onde nós estivermos. A grande comissão que o Senhor Jesus nos deu é de levar a mensagem ao mundo. E como podemos levar essa mensagem? Vamos adotar o método de André. Começar em casa. Quando a Bíblia diz que ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, está a dizer onde eles estavam. Onde eles estão. Jerusalém era a sua terra natal, enfim, tinha que ser em casa. No nosso caso, começamos lá na nossa casa. A pergunta é, eu lá na minha casa, será que tem pessoas que ainda não receberam a mensagem? Depois, vou para onde? Para além de Jerusalém, que é em casa. Vou na Judeia. São os vizinhos. São os vizinhos. Meus vizinhos já receberam o testemunho do Senhor Jesus. Tenho levado essa mensagem. Depois vou para Samaria, um pouco mais distante, e para os confins da terra. Não vou começar dos confins da terra para cá. Temos que começar exatamente de casa. Então, André nos ensina que nós temos que começar de casa. E no caso, ele começou exatamente falando com o seu irmão e a mensagem foi por adiante. Amém. É muito lindo esse testemunho de André. Vemos aqui que ele começou de casa, como acabamos de comentar. A lição diz que nós devemos ver ao nosso redor
quem são as pessoas mais próximas que não conhecem a Jesus. Mas uma coisa me chamou a atenção. Conhecer é diferente de ouvir dizer. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas conhecem, eles já ouviram falar de Jesus. Mas o conhecer é mais íntimo. O conhecer é mais experiência. Então, há uma necessidade daquela pessoa olhar com esse olho de Jesus. Não é porque a pessoa vai à igreja, ou então não é porque a pessoa tem uma denominação que ela se considera seguidor de Cristo. Porque seguir é andar nas pegadas que Jesus andou. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, ter paciência, não é? E muitos outros atributos. Eu sempre digo que existem fãs de Cristo e existem cristãos. Ok. Vamos separar isso. Há quem admira o que Jesus fez e há quem realmente vive o que Jesus ensinou. Ok. Então, há uma necessidade de fazermos essa pergunta a nós mesmos, se realmente as pessoas que estão ao nosso redor, os mais próximos, têm um relacionamento pessoal com Cristo. Então é daí que, se a pessoa só vive de aparências, então nós temos que buscar resgatar essas pessoas. Não é contando o que realmente você, como pessoa, tem se relacionado com Cristo. Como é que tu tens te relacionado com Cristo? Então, isso vai ajudar para que as pessoas ao nosso redor possam realmente ver e conhecer como é que é andar com Cristo. Pois bem, estamos numa fase em que o lema universal é fica em casa. É a melhor oportunidade para você começar em casa com este evangelho ali. Quer dizer, as condições já te permitem você a trabalhar em casa. Então comece testemunhando, falando de Jesus a partir aí mesmo de casa. E outra característica que André tinha, falamos na lição anterior mesmo, que é a questão de não fazer distinções. Num outro episódio, nos textos que ali nós sugerimos, vieram alguns gregos ter com André a perguntar onde estava Jesus. Ele conduziu-os a Jesus. Não reparou, eu sou judeu, você é um grego, é um gentil na época, por questão de tradição. Todo mundo que não era judeu era gentil e não podia estar em contato com os judeus. Mas ele não viu nada disso, ele conduziu e disse, tá bom, não tenho lá muita coisa, mas vou te conduzir a quem pode realmente te alimentar. Essa é uma experiência que nós devemos copiar, é um modelo que nós devemos fazer. Vamos conduzir pessoas a Cristo sem reparar o que elas são. O trabalho de transformação é de Jesus Cristo. Aliás, se você está como está hoje, é porque alguém fez alguma coisa na tua vida também. Então proceda da mesma forma para com as outras pessoas. Vamos para um primeiro intervalo, primeiro e único intervalo deste programa, e voltamos para a segunda e última parte da Escola Sabatina no ar. Fique conosco. És um cidadão muito abençoado por ter este canal ACTV, onde, apesar da situação de Covid-19, em que pode estar na sua casa, não vai estar em grupos ou na igreja como está, terás uma oportunidade de ter muita música, estudo da Palavra de Deus, com o tema Chorando pela Visão. Nós estaremos à espera de ti para esta oportunidade. Muito obrigado, Deus te abençoe. Estamos de volta à segunda e última parte do programa Escola Sabatina no ar. Para você que acaba de aceder à nossa página, estamos na lição número 3, que tem como título Olhando as pessoas com olhos de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo olhava as pessoas. Mas antes de podermos aprofundar mais na continuidade da lição, gostaria de agradecer em nome da Academia Cristã, que é a promotora da ACTV, pela campanha de agasalho que fez, e muitos de vocês atenderam ao nosso apelo e contribuíram com coração sincero e alegre. E que Deus seja louvado através da vossa ação. E não parem por aí, estamos abertos para mais doações, porque mais programas e mais pessoas precisam da vossa ajuda. Pois bem, vamos dar continuidade aqui com a nossa lição. Estamos na quarta-feira. Como lidar com pessoas difíceis? Nós sabemos que existem pessoas difíceis. Como lidar com essas pessoas? Como é que Jesus lidava com essas pessoas difíceis? Por uma questão de política do país mesmo, vamos começar com as mulheres. Ok, muito obrigada. Como lidar com pessoas difíceis? É simples, é ter o olho de Jesus, não é? Pedirmos ao Espírito Santo que tire a escama dos nossos olhos
para que nós possamos realmente ver o que está por detrás dessa pessoa. Vimos na lição, na lição anterior, falava sobre Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta. O que estava por detrás da sua prostituição? Ela precisava de amor, de atenção. Ela procurava preencher um vazio. Sim, procurava preencher esse vazio. Então, olhando por detrás do comportamento dessa pessoa, nós poderemos ser mais compreensivos a fim de poder ajudá-la a resgatar a pessoa de onde ela se encontra. Não é? Essa, no meu parecer, é uma maneira mais simples de lidar com pessoas difíceis. Sim. Ou seja, entender que não são realmente difíceis. Alguma coisa está por detrás dessa dificuldade que ela nos apresenta. Pois bem. Sim. Como lidar-se com pessoas difíceis? Só simplesmente para acrescentar o comentário da irmã Nelete. Na verdade, é realmente repararmos a pessoa com os olhos do Senhor Jesus. Vemos que por detrás dessa pessoa existe uma alma que precisa do Senhor Jesus. É exatamente isso que essa atitude do Senhor Jesus tomou. Ao lidar-se com Pedro, que era um indivíduo comum com um temperamento difícil, um pescador que tudo ia no martelo, ia no soco. Hoje em dia podemos dizer que era confuso. Ele conseguiu amainar o comportamento de Pedro. De forma que, mesmo vivendo 3 anos e meio com Jesus, aquele temperamento não foi embora, em definitivo. Ele continuou sendo um homem já tinha o Espírito Santo, tinha domínio próprio, enfim, continuava a ser com um temperamento um pouco difícil, mas viveu e pregou o Evangelho. Jesus levou aquele para ser pescador de homens. Lidou-se com o ladrão na cruz e ofereceu-lhe a última oportunidade, a maior oportunidade que ele tinha, que ele pudesse ter na vida, de tornar a vida eterna. E de facto isso aconteceu. Mas esse Jesus, o que ele via nessas pessoas? Ele via além do que nós víamos, conforme disse a irmã Galeta, não via as pessoas embaciadas, não via as camas, ele via claramente a pessoa, o coração da pessoa, que essa pessoa precisa de salvação. As potencialidades. As potencialidades, com certeza. Certo. A lição nos ensina que nós podemos lidar desta maneira, como os nossos comentaristas aqui disseram, com pessoas difíceis. E a lição aqui nos diz, principalmente a irmã White, no livro Desejar Todas as Nações, na página 258, diz que Jesus ouvia com sensibilidade as preocupações das pessoas. Sensibilidade. Às vezes nós falamos de forma insensível com as pessoas que nos mostram alguma dificuldade. Jesus falava com sensibilidade a essas pessoas, fazia perguntas e gradualmente revelava verdades divinas. Gradualmente. Muitas vezes nós queremos impor verdade nas pessoas que nos aparentam com alguma defesa. Temos aqueles irmãos que você quer ensinar, mas ele está sempre ali na contramão, está aí a contradizer, que está sempre a querer testar o teu conhecimento bíblico. E Jesus aqui, ele ensinava essas pessoas de forma gradual, sabia ouvir. Então todas essas dicas nos ajudam a lidarmos com pessoas difíceis. Vamos escutar com sensibilidade, percebermos o ponto de vista das pessoas e vamos de forma gradual fazendo ali a avaliação do estado emocional da pessoa e a verdade que eu quero transmitir, e assim vamos conseguir ganhar a pessoa da melhor forma possível. E quinta-feira, que por sinal a última lição da semana, percebendo oportunidades providenciais. Nós temos aí o texto-chave, Atos 8, 26 a 28. Podemos ler somente alguns trechos só para situarmos as pessoas que estão lá em casa e procurarmos, à luz do tema da quinta-feira, percebendo oportunidades providenciais, retirarmos lições desta narração bíblica. Atos 8, 26 a 38. Atos 8, 26 a 38. Diz o seguinte: mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, e lá estava, descendo pela estrada, um eunuco
tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu o que ele estava lendo da profecia de Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das escrituras que o eunuco estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Podemos dar uma pausa por aqui, você vai acompanhar a leitura desse texto, mas a história todos nós já conhecemos. Filipe é conduzido pelo Espírito Santo a um eunuco que saía mesmo lá de Jerusalém, era um etíope, o que a Bíblia nos conta, e ele estava a ler o livro de Isaías, não estava a perceber nada. E quando chega lá, Filipe pergunta: você percebe o que você está a ler? Ele diz: mas como vou entender se não há quem lhe explique? E daí até não sei aonde eles conversavam as lições, e o Filipe explicava, e chegaram a um lugar onde tinha água e disse: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E acabou sendo batizado o etíope ali. Com essa narração toda, que você pode acompanhar claramente e detalhadamente em casa, o que é que podemos nós retirar como lição? Atendendo o tema que nós temos na quinta-feira, percebendo oportunidades. Bom, percebendo oportunidades providenciais. Uma grande oportunidade que o eunuco teve, e também vou dizer que Filipe teve, que Filipe não desperdiçou a oportunidade. Há tantos eunucos, na figura de eunuco, né? Então lá, há pessoas que até leem a Bíblia, mas não percebem. Eles esforçam-se, mas esforçam-se, não percebem, porque ninguém tem as que ensina. Até vão às igrejas, enfim, mas ainda não tem aquele pleno conhecimento da verdade. No entanto, estão lá. E eles fazem na sua maior inocência. E a pergunta que Filipe faz ao eunuco: percebes o que lês? Ele diz: não tem ninguém. Não há quem me explique. Que me explique, que me ensine. E ela aceitou que fosse ensinada. Então, foi uma grande oportunidade que Filipe aproveitou para levar o Evangelho a ele. Uma alma foi salva. Ele, naquele dia, aceitou que, sem ser forçado, ele sozinho, o eunuco, pediu que fosse batizado, porque ele acreditava que se fosse batizado seria salvo. E desceram as águas e foi batizado. É engraçado que o texto termina dizendo que depois Filipe desapareceu. Não mais foi visto. E o eunuco teve salvação naquele dia. Então nós temos que aproveitar as pequenas oportunidades que nos dão. É no trabalho, é na escola, para quem é estudante, lá na vizinhança, enfim, em todos os lugares onde nós estivermos, de levarmos a mensagem. Porque aquela pode ser a última oportunidade que a pessoa teve. No caso do eunuco, foi a última oportunidade que teve e Filipe logo desapareceu. É linda essa história. Podemos ver aqui também uma lição muito importante. Filipe, ele era receptível ao Espírito Santo, não é? Ele obedecia à voz do Espírito Santo. Então, essas pequenas ações nos levam a grandes ações, não é? O Filipe, ele foi capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, nós, nas nossas casas, o Espírito Santo fala conosco. Nas pequeninas coisas, se nós somos capazes de lhe ouvir e lhe obedecer, então grandes oportunidades de testemunho nos serão dadas. Não é? Vimos aqui que o testemunho que o Filipe fez foi não foi com uma pessoa extraordinária, uma pessoa normal.
não é? Aquele homem era um grande homem. Ninguém poderia se aproximar de qualquer maneira para aquele homem. Tesoureiro da rainha desse homem. Sim. Então vemos aqui o grande chamado. Podemos aprender também com essa lição. Deus tem um plano para todos nós. Todos nós, a lição nos diz que todos nós somos chamados para evangelizar. Como eu disse na semana passada, aquele meu colega que chegou e disse Santa Nialete, não é? E o Espírito Santo, o Espírito Santo logo me tocou. Ele é um católico que acredita nos santos. E o Espírito Santo logo disse, é uma oportunidade, vai e fala, não é? Então eu logo disse que não existem santos aqui na terra porque somos todos pecadores. Então isso requer uma prática constante, diária, de nós nos entregarmos ao Espírito Santo para quando Ele nos dar aquele toque, nós sermos capazes de ouvir e fazer. Amém. Vamos aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo nos dá para podermos transmitir a mensagem. Principalmente a camada jovem, falo especificamente para a camada jovem, são pessoas que têm muito contato, têm muitos encontros sociais e tudo mais. E quantas foram as vezes que você já se viu na condição de pregar, de transmitir uma pequena que seja a mensagem, e você olvidou, ocultou essa vontade do Espírito Santo? Não faça isso, atenda ao chamado de Deus e transmita a mensagem na oportunidade que lhe é concedida. No serviço, eu acredito que tem uma pessoa muito próxima de ti, que facilmente você pode partilhar a mensagem. Na faculdade, você pode fazer isso. Através da tua vida, teu estilo de vida, você pode partilhar a mensagem às pessoas em qualquer sítio. Há gente que pensa que o lugar para abrir a Bíblia e falar de Jesus é na igreja, infelizmente. Mas o testemunho era feito fora da cidade, fora de casa, em casa. E não é feito menção aqui que eles pregavam o evangelho na igreja. Aqui diziam, começavam em casa, depois na cidade, depois o lugar mais afora. Então vamos optar e sabermos, acima de tudo, reconhecermos as oportunidades que o Espírito Santo nos concede para transmitirmos a mensagem. Últimas considerações? Para finalizar, é só continuarmos a orar, pedindo a Deus que possa nos tirar essa escama. O estudo adicional da sexta-feira diz aqui um comentário muito interessante. Ele diz assim: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema não está na seara. Está nos trabalhadores. Com os olhos divinamente ungidos, não é? O problema não está na seara, mas o problema está naquela pessoa que não consegue ver com os olhos espirituais de que existem pessoas a necessitar com muita sede. Então precisamos de ter esses olhos espirituais para realmente nos apercebermos de que a seara está pronta. Caso contrário, vamos encontrar todo mundo. Não vamos conseguir ver nenhuma necessidade de salvação, porque todos nós somos iguais, porque os nossos olhos, nós estamos a ver com olhos diferentes de Cristo. A grande lição que nós aprendemos nessa lição número 3, passo a redundância, é que nós temos que olhar para as pessoas sem discriminar pela sua pele, pela sua condição social, pelo seu credo religioso, enfim, sem tentarmos discriminar. Temos que olhar para as pessoas como almas, assim como o Senhor Jesus olhava para o potencial das pessoas, que um dia elas necessitavam de um dia tornar-se salvas. E a mensagem é essa, nós temos que levar essa mensagem a todos, a todo mundo, começando de casa, para a vizinhança, lá no trabalho, enfim, temos que levar para todos. Certo, assim terminamos a lição da Escola Sabatina, neste programa Escola Sabatina no ar, com a seguinte conclusão: olhe as pessoas não pelo que elas te apresentam, mas olhe-as com onde elas podem chegar. Esses eram os olhos de Jesus Cristo. Não via o que as pessoas eram ou lhes apresentavam, mas até onde as pessoas podiam chegar com a condução ou a direção do Espírito Santo. Vamos deixar de lado a discriminação, o Evangelho está para todos. A questão de justiça é uma questão que importa a divindade. Nós não temos como precisar que esse merece, esse não merece. Isso é com Deus. A nós cabe somente transmitirmos e partilharmos a mensagem
cumprindo assim a missão que Jesus Cristo nos deixou e fazer discípulos, ensinando todas essas coisas. Assim termina a lição da Escola Sabatina e com promessa de voltarmos na próxima semana com mais uma rica e abençoada lição. Até o próximo sábado. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, acabamos de terminar o estudo da lição 3, olhando para as pessoas com seus olhos. Deus, permita que o Teu Espírito Santo nos ensine a olharmos as pessoas com Teus olhos, com olhos de compaixão divina. Nos ajude a enxergarmos até onde a condição humana não consegue enxergar. Nos abençoe, quero estar com todos os internautas, nossos amigos, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.